Minha gente, espero que vocês estejam em casa e todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as práticas comerciais previstas ao longo do Código de Defesa do Consumidor. E aí, de início, eu lembro a vocês que a prática comercial é qualquer ato que objetiva a saída do produto para o mercado de consumo e que o CDC ele equipara ao consumidor lá nos artigos 17 e 29 toda a coletividade. Nesse sentido, esses artigos eles são aplicáveis à publicidade, práticas abusivas, cobranças de dívidas, bancos de dados e ao cadastro de consumidores. Mas o que são? É justamente isto que veremos a seguir. Seguindo os ensinamentos de Risato Nunes, nos seus comentários ao Código de Defesa do Consumidor, são ações e ou condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado ou que se sinta lesado. A oferta ela está prevista no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a que vier a ser celebrado. A oferta ela é fruto da criação do marketing. Então, muitas vezes, nós estamos nas nossas casas, não estamos pensando nem em consumir absolutamente nada, né? E de repente vem aquelas mensagens, mega oferta, Black Friday. E com elas, nos são apresentadas essas ofertas que nos tentam a todo momento a consumir. E aí, minha gente, um fato importante é que o fornecedor ele está vinculado à oferta que foi apresentada. Por quê? Porque esta passa a ter um valor contratual. Isto é um princípio da vinculação à oferta. Então, toda informação constante lá na oferta, ela deve ser correta, precisa, ostensiva e de forma clara. Segundo os ensinamentos dos professores Finkelstein e Sacco Neto, lá no Manual de Direito do Consumidor deles, na sociedade de consumo, as ofertas deixam de ser individualizadas e cristalinas, mas nem por isso perdem a sua eficácia e poder para influenciar o comportamento e a decisão final do consumidor. O artigo 31, ele traz que a oferta e a apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e à segurança do consumidor. Esta é uma preocupação muito grande, minha gente, a nossa saúde, a nossa segurança. Então, caso o fornecedor se recuse à oferta que foi apresentada, nós podemos exigir o cumprimento forçado desta obrigação. E isto é justamente o que está previsto lá no artigo 35. Se o fornecedor de produto ou serviço recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua escolha. A escolha é nossa, tá? Não é dele. Exigir o cumprimento forçado da obrigação. Logicamente, esse cumprimento vai ter que ser de forma judicial. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. 3. Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada para aqueles casos em que você deu algum tipo de sinal. Então, a publicidade é uma das formas de apresentação da oferta na busca de nos convencer. E foi justamente por esse motivo que o legislador deu um valor contratual para ela. Inclusive, ela sujeita o fornecedor e publicitários a uma responsabilidade civil, a uma responsabilidade penal, a uma responsabilidade administrativa. Foi justamente preocupado com essas situações que o legislador criou um regramento altamente rígido, vedando a publicidade clandestina, a publicidade enganosa, a publicidade abusiva. Devem sempre ser observadas a questão da transparência, prevista no caput do artigo 4º do CDC. Por quê? Porque, de acordo com o próprio artigo 4º, inciso 1º,
Nós, consumidores, somos sempre a parte mais fraca, a parte vulnerável da relação. É por isso que toda e qualquer relação ela deve ser pautada na boa-fé. E ela está prevista lá nos artigos 4, inciso 3º, e 51, inciso 4, do Código de Defesa do Consumidor. Para que a oferta ela seja apresentada, nós vimos que o veículo, o meio dela, é a publicidade. E esta está regulamentada no artigo 36. O artigo 36 diz: a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Parágrafo 1. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informações dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão suporte à mensagem. Então, minha gente, a publicidade ela só pode vir a ser veiculada se o consumidor, de forma fácil e imediatamente, identifique como tal. E aí, ela pode vir a ser considerada enganosa toda vez que a informação ou comunicação de caráter publicitário ela seja capaz de nos induzir a erro. Então, a grande preocupação do Código de Defesa do Consumidor foi tentar evitar também a omissão. Por quê? Porque, nesse caso, nós podemos ser induzidos a erro. Desta forma, não podem faltar nos anúncios informações essenciais sobre produtos, serviços, e só é considerado enganoso se contiver erro. Por quê? Porque sem este erro, muito provavelmente, não haveria a concretização do negócio. Se não houvesse aquela veiculação falsa, se não houvesse aquela omissão, muito provavelmente nós não contrataríamos. Então, a publicidade ela equivale a uma oferta e deve ser veiculada de tal forma que, de maneira clara, o fornecedor fique vinculado ao que efetivamente anunciou. E aí o que foi que o Código de Defesa do Consumidor fez? Ele proibiu, lá no artigo 37, a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Estando a publicidade enganosa descrita no parágrafo 1º, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, aquela capaz de induzir o consumidor a erro. E o parágrafo 2º traz a questão da abusividade, dentre outras, a publicidade discriminatória, a que incite a violência, explore o medo, a superstição. E aí, para uma possível reparação, se isto porventura vier a acontecer, o Código de Defesa do Consumidor traz penalidades administrativas, a exemplo da contrapropaganda, que está prevista nos artigos 56, inciso 12 e 60 do Código de Defesa do Consumidor. Eu preciso chamar também a atenção de vocês que aplique-se a regra da solidariedade para as agências publicitárias. Ela não vai ficar impune, ela não pode simplesmente sair jogando nos meios de comunicação o que quiser e bem entender. Ela é também responsável a teor do que determina o parágrafo único do artigo 7 do CDC. Só que há uma pequena diferença. Neste caso, não vai haver a inversão do ônus da prova, minha gente. Vai ser preciso seguir as regras processuais previstas no artigo 373, lá do Código de Processo Civil de 2015. E para nos defender, o Código de Defesa do Consumidor ele também criou uma série de tipos penais que podem ser aplicados caso aconteça algum tipo de dano à nossa pessoa. Esses tipos penais eles estão previstos lá nos artigos 61 a 80. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ele trouxe vários incisos que exemplificam as práticas abusivas. Essas práticas lá descritas não são totalmente descritas, porque pode existir aí um verdadeiro universo de possibilidades. Então, nesse sentido, o artigo 39 diz: é vedado aos fornecedores
de produtos ou serviços. Vejam como ele diz. Dentre outras práticas. O próprio artigo 39 já está dizendo que existem outras. 1. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores. 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem prévia solicitação, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. 4. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor. 5. Exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva. 6. Executar serviço sem a elaboração de orçamento prévio. 7. Repassar informações depreciativas referentes a atos praticados por nós consumidores. 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço de acordo com as normas técnicas, normas previstas pelos órgãos oficiais, a exemplo da ABNT, a exemplo das normas do Inmetro. 9. Recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los. 10. Elevar sem justa causa o preço. O 11, ele foi incluído posteriormente, mas é um inciso que não é tão relevante. O 12, deixar de estipular prazo para cumprimento da obrigação, né? A Deus dará. Não pode assim. Não pode ser assim. Tem que ter um dia específico para ser cumprido. 13, aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal. Parágrafo único do artigo 39. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, nas hipóteses previstas do inciso 3. Que hipótese é essa, minha gente? Enviar ou entregar ao consumidor, sem prévia solicitação de qualquer produto ou serviço, o que é que pode acontecer? Equipara-se à amostra grátis. Não existe qualquer obrigação do pagamento. Artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminado o valor da mão de obra. Isso ele complementa o que diz lá o artigo 39 que nós vimos agora há pouco. Vamos também conversar um pouquinho sobre os bancos de dados. O que é que diz o artigo 43 do CDC? O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumos arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes. Eu lembro a vocês que existe um prazo legal para isso, prazo máximo de 5 anos. O nosso nome não pode ficar ao Deus dará a vida eterna. O prazo máximo é de 5 anos. O artigo 44, ele diz que os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra os fornecedores de produtos ou serviços. E aí, essa divulgação, ela deve inclusive ser feita de forma que lá conste se foi efetivamente atendida ou não pelo fornecedor. O parágrafo 1º faculta a todos nós o acesso à informação. O parágrafo 2º aplica-se no que couber as mesmas regras enunciadas no artigo anterior, que é justamente o que diz o artigo 43 sobre a abertura dos cadastros. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele preocupou-se em proteger a nossa intimidade. Ele impõe a necessidade de clareza na hora da coleta, na hora do armazenamento, no gerenciamento dessas informações. Inclusive, não esqueçam, existe um prazo temporal, o prazo máximo de permanência de 5 anos. Tanto é assim que esta matéria já foi inclusive sumulada a nível do STJ. Súmula 323. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. E eu trago mais duas súmulas importantes para vocês. Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. A obrigação não é de quem nos negativou, mas sim de quem está registrando o fato.
Então o SPC, a Serasa, antes de negativar, tem que nos comunicar. E a súmula 404 diz que é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor. Por quê? Porque antes era obrigatório se ter um AR. Hoje não mais. Basta ter a prova de que foi postada a devida comunicação. E aí, por fim, eu cito para vocês o artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem no cadastro, banco de dados, ficha e registro. Ou seja, se não nos deixarem acessar a informação, se não nos disserem lá quem negativou, por que negativou, qual foi a data, qual foi o valor, existe uma pena prevista, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem lá o seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhem o meu canal. Para quê? Para que todos possam receber essas informações de utilidade pública, para que todos possam ter conhecimento das novidades. No mais, fiquem com Deus. Um forte abraço.